Oi, Liette, bom dia. Tudo bom? Oi, seu Nelson, Alessandra, tudo bem? Como que vocês passaram de ontem para hoje? Como está sendo o seu dia? Glória a Deus por mais um dia, né? Eu tô bem também, graças a Deus. Ontem não estava muito bem. Minha garganta foi piorando, piorando. Falei assim, "Ih, né? Não. Mas louvado seja Deus que interviu, né? E hoje estou melhor, graças ao Senhor. Então, vamos continuar nossa leitura no capítulo 53 de Isaías, um livro lindo esse, um trecho lindo da palavra do Senhor. Deixa eu ver se eu... Tá tudo certinho aqui? Tudo certinho. Eu acho que a gente leu ontem até o 3, né? Onde fala, ele falando do Messias, falando que da aparência de Jesus, né? Que foi rejeitado. Aí ali no finalzinho do 3 diz, era desprezado e deles não fizemos caso, né? O quanto as pessoas que não atentaram para que aquele era o Filho de Deus que tinha vindo ao mundo, simplesmente porque eles não compreenderam a mensagem de Jesus, eles ignoraram o mensageiro, né? Mataram o mensageiro. E no versículo 4 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi esse versículo, né? Na madrugada, Deus me acordou nessa madrugada e eu não estava bem, assim, ontem eu já fui dando uma piorada, assim, durante o dia. Aí, primeira coisa que eu pensei, né? Ai, minha cunhada tava ruim esses dias, pensei, agora sou eu, né? A gente aceita aquilo com tanta facilidade como se fosse que tivesse que passar e pronto, né? E de repente, na madrugada, quando eu me posicionei e comecei a orar, eu lembrei que hoje a gente ia ler esse trecho, que Isaías 53 fala da missão de Jesus na terra, né? E eu falei, não, ali esse trecho fala que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e isso já não nos pertence mais, por isso eu não vou aceitar numa boa isso, né? Isso não nos pertence. Eu comecei a declarar essa palavra, comecei a declarar essa palavra, até a minha alma entender e aceitar isso, aceitar isso. E a hora que eu voltei a dormir, eu já estava bem melhor. Tava tudo trancado, sabe? Quando tranca tudo, você já não consegue respirar direito. Eu tava assim nessa madrugada. E hoje tô bem. Hoje tô bem. Louvado seja Deus, né? Então, é isso, presta atenção nessa palavra que fala acerca do propósito, da missão de Jesus aqui na Terra. E ele fala ali, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Naquela imagem de Jesus na cruz, o que as pessoas olhavam para ele e viam, nossa, é um coitado, olha que situação que está passando. Até os ladrões que estavam à sua direita e à sua esquerda, um deles chacoteou deles, falou mal de Jesus ali, falou assim, você não é o Filho de Deus, então por que você não desce daí? Salva a ti mesmo, né? E a nós também. E ele escutou tudo aquilo quieto, ele falou assim, meu propósito não é esse, eles não entendem, não vou nem discutir, né? Às vezes a gente discute com pessoas que não entendem nada que a gente está passando, nada que a gente está vivendo, nada do porquê que a gente fez aquilo que acabou de fazer. Deixe para lá. A nossa preocupação é com o nosso caráter. A gente tem que ter essa tranquilidade e essa certeza de que o nosso caráter está sendo moldado por Deus, que a gente está fazendo aquilo que apraz que a gente faça no dia de hoje, que Deus está no controle absoluto das nossas vidas, a nossa reputação, que é o que as pessoas pensam a nosso respeito, isso é elas e Deus cuida da nossa reputação. Eu já passei por muitas situações no trabalho, onde Deus foi o meu guia, né? Teve uma ocasião, não quero fugir muito daquilo que a gente estava falando, mas que eu fui. Aconteceu uma situação lá que falaram mal do, do, do trabalho, do chefe, das coisas das pessoas que estavam ali, daquilo que as pessoas pensavam a respeito do chefe, né? Mais ou menos assim.
E essa pessoa, que era ali da diretoria, ela veio e se abriu comigo e contou o que ela pensava. E de algumas pessoas que trabalhavam ali. E eu ouvi aquilo e deixei, né? Eu não vou sair falando o que as pessoas falam, deixa a pessoa desabafar, deixa ela falar da vida dela, não tem problema, né? E passou aquilo, e de repente começou virar aquele murmurinho e aquela fofoca e aquela coisa arada, e o chefe veio e encostou todo mundo na parede e falou assim: olha, eu vi que vocês falaram isso a meu respeito, né? A respeito das pessoas que trabalham aqui comigo. E usou as mesmas palavras que aquela pessoa tinha me contado. Então deduziram que era eu que tinha falado, né? Tá. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só via que as pessoas se viraram contra mim, e eu nem sabia dessa situação que o chefe tinha chamado a diretoria lá e falado, porque eu não estava ali presente. E aquela situação assim foi crescendo, e essa pessoa que me contou se virou contra mim, assim, né? E eu lembro que na época era até um mês que era para que eu ia receber o aumento de salário prometido. E eu não recebi. Tipo assim, quase que me mandaram embora, né? Já era muito eu continuar trabalhando ali, no conceito deles. E aquilo foi, eu fui sentindo aquela antagonia das pessoas à minha volta, sem saber o que estava acontecendo. E eu orei, falei: Senhor, o que está acontecendo? Me mostra o que está acontecendo, né? E o Senhor começou a me mostrar essa situação, né? Ele me mostrou o que tinha acontecido, né? Foi isso que eu contei agora, foi o que Deus me mostrou. Ninguém veio me contar o que tinha acontecido. Deus foi me mostrando. Era numa palavrinha aqui, eu ia pescando outra ali, e eu fui entendendo o que estava acontecendo. Mas eu fiquei quieta, eu não fui chamar a pessoa e falar assim: ó, eu não falei nada, não fui eu, né? Não, simplesmente eu entreguei na mão do Senhor e deixei. Porque se as pessoas acreditam em alguma coisa, elas vão continuar acreditando naquilo que elas querem acreditar. Geralmente é assim, né? Não adianta você sair se defendendo. Tem situação que não resolve. E eu deixei. E não demorou muito, né? Passou-se um tempo, eu suportei aquela hostilidade, não foi fácil. E dali a pouco apareceu quem falou, quem foi, né? Foi uma pessoa da contabilidade que era de fora da empresa que fez tudo aquilo. Pense num arrependimento dessa outra pessoa que me julgou, né? E, nossa, ela não sabia o que fazia para me agradar, né? Ganhei o aumento, né? Beleza? E eu fiquei só assistindo, assim, o agir do Senhor, né? Deus me honrou em cima daquela situação. E é assim, a gente tem que se preocupar com com o nosso caráter, né? Assim, eu jamais vou fazer fofoca, né? Não vou pecar contra o meu Senhor, né? E Deus cuidou da minha reputação, daquilo que as pessoas pensavam a meu respeito. Então, é assim, a gente precisa entregar a nossa vida na mão do Senhor e deixar que Ele cuide de nós, Ele tem cuidado de nós. E vou ler novamente o 4, né? Onde a gente está falando daquilo que fizeram com Jesus, né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora que eu me relacionei porque a gente tinha falado, mas tenho certeza que é para alguém aí tudo isso, né? Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Não seja você a sua defesa, deixa Deus defender você, deixa Ele cuidar de você. E aqui Jesus também foi oprimido, também foi crucificado, foi injustiçado. Ele não pagou, ele não fez tudo aquilo que ele foi condenado por ter feito. Ele não era nada daquilo, mas Deus cuidou da reputação dele e espalhou a missão dele por todo o mundo, por todas as nações. Deus pôde cumprir tudo aquilo que Deus tinha como propósito, por conta que Jesus foi fiel do começo até o fim. Ele cumpriu toda a missão dele na terra, né? Como homem e como filho de Deus. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, porque a hora que ele expirou naquela cruz, ele disse: está tudo consumado. Ali ele abriu de novo
a porta de comunhão com Deus que a gente tinha lá no Éden, que depois que o homem escolheu pecar, ele teve que sair da presença de Deus porque o pecado não suporta a presença de Deus. E hoje, pelo sangue de Jesus, Deus olha para nós e Ele não olha pelos nossos pecados, Ele vê os nossos pecados lavados e Ele age em cima daquilo que a gente pede, que a gente coloca diante dele, porque nós podemos hoje ter comunhão com Deus. O véu do templo se rasgou naquele momento que Jesus expirou na cruz e hoje nós temos acesso ao Pai, né? Eu vou continuar aqui, que é muito lindo esse trecho, muito lindo esse trecho de Isaías, e diz assim no 5: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, falando ali daquela lança que atingiu a costela de Jesus, né? E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não tenho como ler um trecho desse sem me emocionar. É lindo demais, né? O quanto é real tudo isso que aconteceu, o quanto Isaías declarou a respeito da vinda de Jesus, os detalhes, né? Tudo aquilo que Jesus ia passar. E a hora que ele fala ali, eu já até comentei com vocês em ocasiões anteriores que ele fazia alusão ao Messias também, aqui no livro de Isaías. Esse trecho que diz ali: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Um dia eu perguntei ao Senhor, né? Eu não ouvi em nenhum lugar, não aprendi com nenhum pastor, né? Nada. Eu perguntei para o Espírito Santo o que dizia, o que quer dizer isso? O castigo que nos traz a paz. E o Senhor trouxe o esclarecimento assim no meu coração, né? Quando a gente comete algum delito, né? Deus nos livre, né? Para você voltar a ter paz na tua vida, você tem que pagar uma pena, não é assim, né? Então a pessoa comete algum crime, algum erro, alguma coisa, e ela paga por aquilo, né? Ela é punida, ou ela fica na prisão por um tempo, até ela pagar aquele castigo, né? Ela recebe aquele castigo, ou ela paga fianças, ou ela paga alguma coisa, mas ela tem que pagar alguma coisa, ela tem que receber um castigo para que ela volte a ter paz, né? Na história, isso é o que rege, assim, vamos dizer, a natureza da humanidade, né? Se você cometeu alguma coisa, você tem que pagar por aquilo, é assim que a coisa anda. Tanto que num tempo da história da igreja, aconteciam as inquisições lá, as pessoas que queriam acreditar diferente, que iriam viver o tempo da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, eram perseguidos, como foi Martim Lutero, né? Ele foi perseguido terrivelmente, porque ele se colocou contra aquelas indulgências ali, que eram a venda das penitências, as penitências, e hoje, até hoje ainda, se praticam isso. Você tem que pagar uma penitência, né, pro teu pecado, confessa ali o teu pecado, daí você paga uma penitência, então aqui teu castigo, né, você vai ter que ficar tantas horas repetindo isso, né, e antigamente eles ainda cobravam as indulgências das pessoas que não queriam pagar o castigo, então tudo bem, vou pagar minha fiança aí, né, e vai ficar tudo bem. Não é nada disso, né? Deus não estabeleceu assim. Nós vivemos o tempo da graça, é pela graça que nós somos salvos, não é por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Ele fez lá na cruz. E aí, hoje nós não precisamos mais pagar castigo nenhum, nós não precisamos mais de penitência nenhuma, nós não precisamos pagar mais nada, porque já foi pago naquela cruz. Aqui ele fala assim, o castigo que nos traz a paz, aquilo que a gente deveria pagar pelos nossos erros, estava sobre ele. Ele levou, ele pagou por nós, né? Nós fomos remidos, resgatados pelo sangue de Jesus. E ele fala, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas feridas, por aquilo que ele sofreu ali, ele trouxe cura para nós. E a gente precisa crer nisso. Tudo aquilo que entra em contrariedade à vontade de Deus para a tua vida é ilegal, né?
aquilo que é legal, que você precisa pagar, você vai pagar, né? Consequências das nossas próprias atitudes, as palavras que saem da nossa boca, essas coisas todas são coisas que a gente mesmo cava, né? Os nossos problemas. Mas se você anda com Deus, o Espírito Santo vai dizer assim: tire essas palavras da tua boca, né? Renuncie isso no mundo espiritual para que elas não fiquem reverberando, como a ciência fala, né? A ciência fala isso, a Bíblia fala isso, a ciência fala isso, que as nossas palavras, elas formam ondas e elas não acabam nunca, aquelas ondas, elas vão reverberando, e na hora que encontram um vácuo, elas batem, voltam, umas coisas loucas, ou seja, aquilo que sai da tua boca, ela não acaba, a palavra continua, e a palavra diz assim, a palavra de Deus diz que aquilo que sai da nossa boca não volta vazio, sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi lançada. Então, a gente tem que cuidar com as nossas palavras. A gente tem que cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Se só sai murmuração da tua boca, cuidado. Olha o que você está semeando. Olha o que você está semeando, né? A gente já falou aqui a respeito da murmuração. Isso eu ouvi uma vez numa mensagem, numa pregação, e eu catei para mim aquilo, porque eu tinha uma maniazinha de reclamar das coisas, né? E aí aquela mulher falando, ela disse assim, olha, quando você reclama de alguma coisa que aconteceu, você está dizendo assim, Deus, no teu lugar eu faria melhor do que isso, né? Eu falei, meu Deus, misericórdia, né? Tem piedade de mim. Isso é soberba da nossa alma, isso é altivez da nossa alma, e a gente não aceitar a consequência das nossas próprias atitudes, né? Se a tua vida está na mão do Senhor, tudo que te acontecer, seja isso bom ou mal, vem do Senhor, a palavra fala isso, que a gente tem que dar graças, lá em Romanos 5, nós já lemos várias vezes aqui, né? Que a gente tem que dar graças a Deus, não só pelas coisas boas, mas também pelas dificuldades, pelas tribulações, porque elas conferem em nós um fruto de perseverança, de esperança, elas nos tornam melhores do que a gente é. Então, se Deus permitiu que aquela situação adversa viesse sobre a nossa vida, Ele tem um propósito de transformar você, transformar o teu caráter a partir disso, para que Ele possa cuidar da tua reputação, né? Deus sabe todas as coisas, a gente precisa confiar nele, deixar Ele ser Deus nas nossas vidas, parar de reclamar, corta isso, né? Em tudo dai graças, Paulo falou, em tudo dai graças, em tudo, é nas coisas boas e nas coisas ruins. Senhor, me ajude a viver mais as coisas boas do que as coisas ruins, porque se você está vivendo só coisa ruim também, tem alguma coisa errada, né? Porque não foi para isso que Jesus veio. Ele falou assim, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham em abundância. Então, a gente precisa viver de acordo com aquilo que a palavra diz. A gente precisa moldar, não é Deus que tem que mudar, né? É nós que temos que mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Porque a palavra fala isso. Em Romanos 12 também já lemos centenas de vezes, né? Que a gente precisa ali transformar a nossa mente para que a gente possa experimentar qual é a vontade de Deus para nós, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, fala assim. Então é essa que é a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita. Mas nem sempre a vontade de Deus é feita na nossa vida por conta das nossas próprias escolhas. Por isso que Jesus ensinou, orai assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se sempre fosse feita a vontade de Deus, não precisaria a gente orar assim, pedindo para que seja feita a vontade de Deus, para que Deus quebre a nossa altivez, a nossa alma e nos ajude a escolher aquilo que é a vontade dele, porque nós participamos junto da natureza de Deus, né? Pedro falou isso. Nós somos co-participantes da natureza divina. Tudo aquilo que Deus faz na terra, a gente faz junto com ele. Então a gente precisa se alinhar naquilo que é a vontade dele, né? Para que tudo vá bem na nossa vida. Jesus já fez a missão dele, já cumpriu, tudo está consumado. A gente precisa cumprir a nossa, todos os dias, fazer as escolhas certas e andar em conformidade com as diretrizes desse reino ao qual a gente faz parte agora, né? Deus nos resgatou do reino das trevas, nos trouxe para o reino da luz. Nós devemos viver de acordo com essa luz, fazendo as coisas certas, porque a palavra mesmo fala, né? Que aqueles que fogem da verdade de Deus é porque não estão andando na luz, estão fazendo coisas ocultas que as pessoas não podem ver. Então você não traz para a luz aquilo que não pode ser visto.
Você tem que viver de acordo com que tudo aquilo que você fizer possa ser feito nessa luz, dentro da luz. Que não tem problema se qualquer pessoa vê o teu caráter é pautado na luz, né? Então você não precisa se preocupar com o que você está andando, com o que você está vivendo, e Deus vai defender você no momento certo e vai agir na tua vida para te honrar no determinado tempo. Amém? Que Deus abençoe grandemente aí o seu dia, a sua quinta-feira, né? Que Deus seja louvado através da tua vida no dia de hoje, que você honre Ele através das tuas atitudes, através daquilo que você viver no dia de hoje. Amém? Beijo grande. Deus abençoe a todos vocês aí. Eu vi aqui os coraçõezinhos, eu vi os comentários, eu vi que vocês estão aqui. Muito obrigada, gente. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês que entraram aqui agora. E quem quiser assistir novamente essa mensagem ou as mensagens anteriores, tá tudo lá nesse canal que eu abri lá, Nossa Natureza, o nome do canal. Não sei por que cargas d'água a gente coloca lá, Nossa Natureza, não aparece nada. Eu acho que é porque é um canal pequenininho ainda, não sei. Mas enfim, vou deixar de novo o link aqui se você quiser entrar lá e se inscrever, tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo às 6h16.